Bem-vindo ao vídeo de apresentação do treinamento RCM Coach. Meu nome é Alberto e vou expor de maneira rápida a visão geral dessa capacitação. Recomendo que, se necessário, pause o vídeo no slide de interesse se quiser refletir o tema com mais calma. Quando uma metodologia é apresentada, é importante entender o que motivou seu surgimento. Por isso, discutimos um pouco do contexto histórico do aparecimento da manutenção centrada em confiabilidade, qual o problema que ela visava solucionar e quais foram os tipos de ganhos que foram obtidos com a sua implementação. Com o advento dessa metodologia, também chamada simplesmente de RCM, acontece uma mudança de paradigma entre manter o foco da manutenção no equipamento em si para o foco na função que esse desempenha no sistema. Vemos no treinamento que essa mudança é essencial para que a manutenção foque esforços não no que pode ser feito, mas no que deve ser feito e por quê. Ou seja, as atividades de manutenção devem ser feitas com um objetivo claro e não um acaso, sem se preocupar com agregar qualquer valor ao sistema. O primeiro problema prático na implementação dessa metodologia é por onde começar. Por isso, em treinamentos são apresentadas técnicas como diagrama de Pareto e análise multicritério, para saber onde gastar esforços para obter os melhores resultados. A análise multicritério ainda possui a vantagem de trabalhar muito bem com mais de um atributo, como custo, frequência de falhas, risquidade de segurança e etc. São discutidas questões típicas da metodologia RCM, como o que é uma função e como ela deve ser declarada. Fazendo uma declaração precisa sobre uma função, fica mais simples entender o que é uma falha funcional e, principalmente, como o contexto operacional influencia essa definição. Também abordamos temas como o que é um modo de falha, uma causa de falha, um efeito de falha, e como essas definições dependem de como observamos ativos físicos, se é no nível do componente, subsistema ou sistema. O treinamento também é intensivo em conceitos estatísticos aplicados à engenharia de confiabilidade, MTTF, MTBF, taxa instantânea de falha, função confiabilidade condicional e etc. A razão do treinamento expor esses conceitos é para fornecer bases para que as análises de um plano de manutenção sejam baseadas em fatos e dados e não no famoso eu acho ou então no foi sempre assim. Para mensurar os ganhos e perdas de cada decisão na gestão da manutenção, é necessário não apenas base teórica em estatística e engenharia de confiabilidade, mas também em análise de investimentos e modelagem matemática. Assim, o treinamento busca colocar os participantes em contato com diferentes modelos quantitativos. Muitos problemas são resolvidos somente em planilhas de Excel, outros são resolvidos com auxílio de simulação de Monte Carlo em planilhas. Nesses casos, pode ser utilizado algum add-in de simulação, como por exemplo, Model Risk, Crystal Ball ou At-Risk, para facilitar a solução. E também, alguns exercícios mais detalhados são solucionados com a ajuda do software Availability Workbench, próprio para engenharia de confiabilidade. As características e aplicações da distribuição Weibull são bastante discutidas durante os 3 dias de treinamento. Nesse slide, podemos observar a versatilidade dessa distribuição e modelar diferentes padrões de taxa de falha. A linha vermelha, por exemplo, indica a taxa de falha crescente, o que é muito comum em componentes que sofrem desgaste. O estudo desta e de outras distribuições de probabilidade são a base para mensurar como uma manutenção preventiva pode gerar ganhos de confiabilidade. Também para estimar a previsão do número de manutenções corretivas, preventivas, demanda por peças sobressalentes e etc. O cálculo dos parâmetros das distribuições também faz parte do conteúdo do treinamento, tanto a partir dos dados históricos, quanto a partir de informações mais subjetivas, como por exemplo, a experiência dos funcionários. Também apresentamos a distribuição exponencial, normal, log normal, dentre outras. O objetivo de um plano de manutenção pode estar relacionado com atingir uma meta específica de confiabilidade, minimizar o custo total de manutenção, minimizar a indisponibilidade. Mas vale lembrar que esses objetivos podem ser conflitantes. Assim, um ponto importante do treinamento está relacionado com como os objetivos definidos afetam o plano de manutenção. Na tabela desse slide, é possível observar que, para as premissas consideradas,
o intervalo entre preventivas de 1000 horas resulta em uma confiabilidade maior do que 99%. Um intervalo de 1600 horas é capaz de maximizar a média da disponibilidade, e um intervalo de 2400 horas é capaz de minimizar a média dos custos totais. Assim, o plano de manutenção deve estar alinhado com as estratégias da empresa. Por isso, os modelos quantitativos apresentados nesse treinamento são tão importantes. Nesta mesma linha de raciocínio, se existem dois equipamentos redundantes, o plano de manutenção preventiva pode ser diferente daquele utilizado se existissem apenas um ativo à disposição. Em outras palavras, não podemos perder de vista o entendimento sistêmico das operações, a função que cada ativo representa dentro de uma planta. Outro ponto importante discutido está relacionado ao agrupamento de tarefas. Algumas preventivas podem ser adiadas ou então antecipadas para fazer parte do mesmo grupo de tarefas. Outra possibilidade que um gestor tem em mãos é optar por distribuir as atividades de preventiva ao longo dos meses para ter o uso mais homogêneo do HH. Novamente, a questão aqui é saber quais aspectos positivos e negativos de cada estratégia. O treinamento AR104 busca entrar justamente nessa discussão para que a tomada de decisão seja a mais consciente e embasada possível. O tema inspeção também é bastante discutido. Apresentamos modelos para analisar os impactos de um plano de inspeção destinado a revelar falhas dormentes. A inspeção pode ter por objetivo revelar uma falha potencial antes da sua manifestação e, consequentemente, seus efeitos. Esse é o caso de atividades como, por exemplo, análise de termografia, vibração e etc. Então, modelos para mensurar os impactos desse tipo de inspeção também são explorados em detalhes. No treinamento mostramos como as alternativas para a gestão da manutenção podem ser analisadas com base em indicadores como VPL, TIR, Payback, dentre outros. Nesse slide, temos o exemplo da simulação de um VPL do investimento em um sistema de monitoramento de falhas. Com base nos conceitos aprendidos, é possível mensurar o VPL de um tipo de investimento como esse e até obter medidas de risco, como a probabilidade do VPL ser menor do que zero para diferentes valores de eficiência do sistema de monitoramento. Outra questão de interesse da gestão da manutenção, que também é abordada, é a previsão da demanda por peças sobressalentes para componentes com taxa de falha constante, crescente ou decrescente. São explorados modelos para fazer previsões sobre o orçamento necessário para a compra de peças para os próximos períodos. Para aqueles que possuem interesse específico em modelos de previsão e otimização de sobressalentes, aconselho a dar uma olhada na ementa do nosso treinamento AR402 em nosso site www.aremas.com.br. Também são discutidos exemplos de como o dimensionamento de recursos de manutenção como funcionários, equipamentos e peças sobressalentes afetam o padrão de disponibilidade no sistema. Obrigado por assistir e espero te ver em breve em um de nossos treinamentos.